E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rui, sou estudante de matemática e às vezes eu resolvo umas questões de matemática para a internet. Nesse vídeo eu pensei em fazer um negócio diferente, não só resolver essa questão do ITA de 2010, mas fazer uma revisão de tudo que tem nela. Então, nesse vídeo vai ter a definição de função objetora, a definição de função inversa, várias propriedades, enfim, vai ser uma revisão completa de função. Vou deixar nos cards aí embaixo para quem não quiser ir pulando e logo para a resolução. E se você já sabe o que é uma função objetiva, subjetiva, inversa, e cada um você vai pulando. Não precisa ver tudo não, você só vê a parte que te interessa, tá? Já para poupar seu tempo aí. Então vai ser um vídeo longo e com revisão, com resolução, enfim. Vai ser minhas boas-vindas de ano novo aí para vocês, tá certo? Então, se você curte esse tipo de vídeo, esse tipo de trabalho, já se inscreve no canal, dá aquele like e vamos lá. Então, começando aqui. A questão diz o seguinte, pede para a gente analisar essa função, tá? Essa função aí bem diferentona, 3x é 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x sobre 2. Pede para a gente olhar se ela é objetiva ou objetora. E, em caso afirmativo, se a gente concluir que ela é objetora, para a gente determinar a inversa. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é entender o que é f. F é objetora. O que é que significa uma função f ser objetora? Primeira coisa que você tem que entender é que uma função ela tem características, ela tem uma propriedade, tem propriedades. Então, para uma função existir, a primeira coisa que ela tem que ter, ela existir, é um domínio. É um domínio. Que é quando a gente escreve assim, ó, f de não sei da onde, sei lá, A, de A em B. Quando a gente escreve assim, a gente está dizendo que A é o domínio. A é onde parte nossa função. É onde a nossa função ela começa a existir. A gente pega ela, os elementos de A, aplica nessa F, porque F é uma aplicação. F nada mais é do que uma aplicação, uma transformação ou outra palavra mesmo, a própria função. Tá certo? Para F, então F tem que ter um domínio. F tem que ter um contradomínio, que nesse caso aqui já está escrito, né? Vou repetir. No caso seria F de A em B. Nesse caso, o contradomínio é B. Tá certo? E falta mais uma coisa para F existir, para ela ficar assim bem legal. Ela precisa de uma lei de formação. Uma lei de formação. Ou seja, o que é que F está dizendo, o que é que F faz com os elementos de A para mandar em B? No caso da nossa função, F tem a lei de formação 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x, tudo isso sobre 2. Então, a gente diz aqui que F de x precisa ter uma lei de formação, e a lei de formação que eu vou escolher para ficar aleatória, né? Eu vou dizer F de x igual a y, tá certo? Então, essas três coisas fazem f ser uma função. Ó, eu estou falando por enquanto, só de função. Essas três coisinhas aqui fazem f ser uma função. E ainda não é o suficiente, né? Falta uma coisa a mais. Ela precisa ter um domínio, um contradomínio, uma lei de formação. E ela precisa que cada elementozinho, se eu botar aqui o conjunto A, se eu botar aqui o conjunto B, deixa eu mudar aqui a cor, botar aqui o conjunto B, e eu aplicar F aqui dentro, apliquei, F é uma aplicação, F leva coisas de A
em B. Então, se eu aplicar aqui por F, precisa de mais uma coisinha, que vocês já sabem o que é que essa aplicação aqui se acontece de maneira única, ou seja, cada elemento de A só pode ter uma setinha dessa aqui em B. Não pode acontecer desse mesmo elemento eu pegar essa setinha aqui, e aplicar e ter em outro ponto aqui, sei lá, o ponto roxo. Isso não pode acontecer. Então, minha função para ela existir, minha definição de função para ela existir, fazer sentido, cada elemento de A só pode ter um representante em B. Tá certo? Nada impede de eu ter outro cara aqui em A. Esse roxinho, esse aqui já é outro cara, tá? Outro cara em A e ser levado no mesmo ponto de B. Isso não impede. É aquele ditado que a gente aprende na escola. Um filho só pode ter um pai, mas um pai pode ter vários filhos, tá? Então, essa setinha aqui só sai uma única vez. Um filho só pode ter um pai. Pronto. A ideia de função está dada. Essa é a definição. É isso que a gente vai trabalhar. E, a partir disso, a gente pode definir, tá, o que é uma função bijetora. A gente diz que f é bijetora, f é bijetora, f é bijetora, se ela englobar duas características. Ela precisa de duas características. Ela precisa ser primeiro não, ela precisa ser f é injetora mais sobrejetora. Não vai caber aqui não. Sobre mais sobrejetora. Mais sobrejetora. Pronto. Eu preciso dessas duas coisas. Eu preciso que F seja injetora e que ela também seja sobrejetora. Tá certo? E agora a gente vai discutir o que é F ser injetora. F é injetora. Depois a gente discute o que é F ser sobrejetora. Então a gente diz que uma função ela é injetora se acontece uma coisinha. Que coisinha é essa? Imagina que tu pega uma F e olha para as imagens dela. Lembra o que é imagem? Lembra o que é o conjunto de imagem de uma função? Bem, o conjunto de imagem de uma função nada mais é do que os valores que ela assume. Por exemplo, se eu pegar F dos reais para os reais, lembra que precisa domínio contra domínio e uma lei de formação. E F de x igual a x mais 1, beleza? Pronto. E aí eu pego F de 2. F de 2 é 3. E eu digo que 3, esse 3 aqui, pertence ao conjunto imagem de F. Eu escrevo assim, ó, imagem de F. Ah, Rui, e o que é esse conjunto de imagem? São os valores que F assume do contradomínio. Então, lembra que eu desenhei um contradomínio aqui, mais cedo, B. O valor que eu jogo aqui dentro, que eu assumo, o pontinho que eu assumo aqui, é exatamente, se eu fizer agora um novo conjunto, sei lá, um conjunto que tem ele aqui, conjunto que tem todos esses pontos que ele assume, e chamar de imagem, vai ser o meu conjunto imagem. O conjunto imagem está dentro do contradomínio, tá? Pode ser o contradomínio todo? Pode, nada impede, mas também não é obrigado. Ele tem que estar contido, pode ser igual, mas ele pode ser menor, ele pode ser um conjunto menor. Tá certo? Então, nesse caso aqui, 3 pertence à imagem de F, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque uma função, a gente diz que ela é injetora, se vou pegar duas imagens, ou seja, 2 pontos,
vou pegar um ponto x1, um ponto x1, um ponto e uma imagem x2, esses pontos desse jeito. Estou pegando duas imagens iguais, certo? E dois pontos x1 e x2. Se, quando isso acontecer, eu concluir que meus pontos são iguais, é porque minha função é injetora, certo? Isso significa ser injetora. Ou seja, olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando. Se dois pontos na imagem são iguais, é porque eles têm, lá no domínio, os dois pontos são iguais. O que? É o que? É o que? O que está falando? É simples. Se meus pontos são diferentes, eles geram imagens diferentes. Entendeu? Se eu pego dois pontos no domínio e aplico o F, dois pontos diferentes, sei lá, o ponto A e o ponto B, eles são diferentes, digo lá, são diferentes, e aplico em F, meu F de A e meu F de B obrigatoriamente tem que ser diferente. É a mesma coisa que dizer, isso que eu escrevi. F de x1 igual a F de x2 implica que x1 é igual a x2. Tá. E um exemplo na prática, para a gente não ficar trabalhando só com letras. Vou pegar aquela função que eu escrevi mais cedo. F de x é igual a x mais 1. Beleza. E vou utilizar e vou mostrar para vocês, e F dos reais para os reais, tá? Como eu escrevi. E vou mostrar para vocês que essa função aqui, dos reais para os reais, ela é injetiva ou injetora. Como é que eu faço isso? Vou pegar dois pontos distintos. Vamos lá, vamos chamar de A e B os pontos. Vou pegar F de A e F de B, certo? E olha o que eu tenho que fazer, eu tenho que dizer que eles são iguais. Beleza. O que é que eu posso concluir disso? Bem, pela minha lei de formação, F de A vai ser A mais 1. E pela minha lei de formação, F de B é B mais 1. O que é que eu concluo disso? Cancelamento aqui em 1, que A é igual a B. E aí eu tenho o que a minha definição diz para eu concluir. Quando eu pego imagens iguais, os pontos são iguais. Então, essa função ela é injetiva ou injetora. Deu para entender o que é uma função injetiva ou injetora? Acho que ficou claro, né? Outro jeito, porque a gente sempre dá mais de um jeito de identificar, né? Outro jeito interessante de ver se a função é injetiva ou injetora é pelo gráfico. Pelo gráfico, você analisa o gráfico dela. E como é que você vai concluir se ela é injetiva, se ela é injetora? Então, aqui a gente está usando algebricamente, mostrando analiticamente, né? A rigor, pela definição. E eu também posso me utilizar do gráfico. Como é que eu faço isso? Bem, tu vai desenhar o gráfico da função, isso aí você tem que saber desenhar, tá? Lembra, aqui não é a prova, aqui é a ideia intuitiva, tá? É diferente você fazer a prova a rigor e você usar só o desenho, mas o desenho ajuda. E aí eu vou desenhar minha funçãozinha do primeiro grau aqui. X mais 1, eu vou zerar o x, né? Fazer o f de 0, isso vai dar 1. Isso vai dar um ponto aqui. 1. E aqui, quando eu zerar fizer o fx igual a 0, né? Vai dar menos 1, então vai dar aqui. Ela é uma funçãozinha afim, não tem estresse para ela, tá? Não tem estresse para ela, é uma função fácil de fazer, finge que eu fiz certo, tá? É uma função fácil de fazer. E o que é que eu vou analisar dela? Ora, eu vou analisar dela o simples fato. Eu sei que ela só pode ter um representante, cada x só pode ter um representante, a definição de função, mas mais ainda, que as imagens, ou seja, eu não posso ter uma imagem com dois pontos. Como assim? Vê, quando tu pegar teu lápis, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar onde é o contradomínio dela, que no caso é o eixo Y todinho aqui, e traçar umas retinhas assim, ó.
Tá, e o que é que isso vai me ajudar? Se tu traçou as retinhas e ele passou uma única vez no gráfico, é porque ela é injetiva. Ela é injetiva ou injetora. Se tu traçou e passou uma única vez pelo gráfico, é pela injetiva. Tá, me dá um exemplo aí, um contra-exemplo de uma função que funciona no gráfico, que ela não é injetora. Vamos lá. Vou dar outro exemplo aqui. Pega a função f de x igual a x ao quadrado dos reais para os reais. Dos reais para os reais, tá? Pega. Vamos desenhar o gráfico dela. O gráfico dela. Tenho que ter cuidado para não pegar na minha cabeça aqui. Vamos abaixar, abaixei, pronto. Beleza. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Saiu. Não está 100%, não está simétrico, mas saiu. E aqui, tu vai fazer a mesma coisa. Lembra? O contra-domínio aqui e tu vai passar as linhas. Mas olha o que acontece quando tu passa as linhas. Tu toca duas vezes ó, no gráfico. 1, 2, o mesmo ponto. 1, 2, 1, 2. Então, essa função aqui não é injetora. Certo? Então, graficamente, tu também consegue observar se uma função é injetora ou não é bijetora a partir do gráfico. Ou, como a gente acabou de mostrar aqui, algebricamente, pega dois pontos, diz que as imagens são iguais e daí tu tenta concluir se isso aqui acontece. Se isso aqui acontece, é injetora. Se não acontece, não é injetora. Continuando. Falta o quê? Falta falar das funções da sobrejetividade, né? Então, vamos lá. F. Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo, porque eu sabia que ia ficar longo, mas como eu disse, é só você seguir aí embaixo a separação que eu fiz dos capítulos, que vocês só assistam o que vocês quiserem. Para, enfim, poupar tempo, se vocês já souberem. Então, vamos ver se F é sobrejetora. Vamos lá. F ser sobrejetora também tem a ver com... Aqui a gente, para definir função injetora, a gente observou o conjunto imagem, né? As imagens iguais só são geradas por pontos iguais. Ou pontos diferentes geram imagens diferentes. É isso. E F ser sobrejetora tem a ver com o seguinte fato. Lembra que a gente falou de conjunto imagem? Então, lembra que eu disse que o conjunto imagem estava dentro do contradomínio? Pois é. Nesse caso aqui, F ela é sobrejetora se o conjunto imagem dela, se o cara que está lá dentro do contradomínio, se o conjunto imagem dela for igual ao contradomínio dela. Eu vou chamar de contra D de F. Contra D. Contradomínio. Então, ela só vai ser sobrejetora se isso aqui acontecer. Ou seja, se chegar a gente analisar os pontos do contradomínio e eles coincidirem com o conjunto de imagem. Tá, Rui? E como é que a gente faz esse negócio aí? Porque, obviamente, não parece ser fácil. Mas a ideia é simples. A ideia é simples. Vou primeiro mostrar como é que a gente faz no braço, tá? E depois pelo gráfico também é bem legal de ver. Então, no braço, o que a gente faz? Vou definir uma função aqui, tá? Seja f de A para B, tá? A e B conjuntos. Pode ser dos reais para os reais, não tem problema não. É só para ser qualquer conjunto. Seja A, f de A e B, uma função. Uma função. O que é que tu vai fazer? Tu vai pegar, tu quer mostrar que esse cara aqui, que é o contradomínio de F, tu quer mostrar que esse cara aqui é igual ao conjunto imagem. Quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto de todos os pontos que F assume. Então, tu quer mostrar que F é igual a esse cara aqui. Lembra?
aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, aqui é a aplicação F, aqui é a aplicação F, e esse F aqui, ele aplica em todos os pontos aqui em branco. Só que nesse caso aqui, a gente quer ver se esse conjunto branco, na verdade, é igual ao conjunto amarelo, certo? A gente já sabe que ele está lá dentro. Então, beleza. A gente já sabe que F de A está contido em B. A gente já sabe disso. Isso não é um problema para a gente. O problema para a gente é ver se eu pegar um pontozinho aqui em B, se eu pegar um ponto Bzinho aqui, a gente tem que concluir o seguinte: se eu pegar um ponto Bzinho em B, isso aqui implica que existe um X, ou um A, tanto faz, mas existe um X em A, tal que F de X é igual a B. Ou seja, em outras palavras, qualquer ponto que eu pegar no contradomínio, eu tenho que ser capaz de escrever como F. Exemplo mágico. Imagina que tu tem aquele exemplo lá de cima, o F de X igual a X mais 1. Vamos olhar isso aqui de novo. Vamos olhar e lembra, né? F dos reais para os reais. Se eu não escrevi lá em cima, me perdoe, mas é F dos reais para os reais. Vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um cara aqui. Rui, quem é esse cara? Quem você quiser. Mas é os reais todinhos. Inventa uma letra aí pra ele. Chama o cara aqui que eu vou pegar de B. O cara aqui, ó, B. Peguei um B. Então, beleza. Peguei um B. Eu tenho que ser capaz de escrever o B assim, ó. F de X tem que ser igual a B. Eu tenho que ser capaz de escrever isso. Tá. Será que eu sou capaz mesmo? Vamos ver. Então, vamos lá. Eu quero escrever F de X igual a B. Beleza. Quem é F de X? X mais 1. Quem é... E outro lado B. Então, isso implica que eu só preciso pegar o X igual a B menos 1. Pronto. Acabou. Agora eu vou escrever o F de X fazendo X igual a B menos 1. B menos 1. Isso é, jogando o X aqui dentro, que é B menos 1, é B menos 1 mais 1. Isso é B. Acabou. Eu fui capaz de escrever o meu B como F de X. Então, isso quer dizer que minha função F é sobrejetora. E graficamente, como é que eu analiso isso? Vou desenhar o gráfico de novo, dessa F de novo. Vou analisar de novo, irei analisar de novo. A gente já sabe como é o comportamento dela. É uma retinha aqui. Era para ser uma reta, né? É uma retinha aqui. Vai ficar assim mesmo. Mentira. Vamos mais uma tentativa. Ah, agora sim. E o que é que eu vou fazer? Mais uma vez, eu quero ver se todos os pontos do meu contradomínio estão assistidos, olha que palavra aí, usando uma palavra diferente, assistidos pela minha função. Então, todos os pontos têm que passar pela minha função. E passam, né? Se eu prolongar aqui mais, só preciso prolongar mais, ó. Eita. Porque eu não fiz maior, hein? Finge que tá reto, galera. Finge que tá reto. Se eu prolongar, eu consigo passar todos os pontos. Não importa se é uma única vez. Pode ser quantas vezes forem. Não importa. O importante é que todo ponto é assistido. Ó. Todo ponto tem um representante. E eu estou olhando sempre para o contradomínio. Lembra, o conjunto de imagem é essa reta aqui. Ó. Essa reta aqui, onde ela passa, ela está mostrando para mim quais são os pontos da minha imagem. E eu estou conseguindo atravessar elas pelo contradomínio. Então, o contradomínio é igual ao conjunto de imagem. E eu concluo que ela realmente é sobrejetora. Aqui,
nessa aqui de cima, se liga, nessa aqui de cima, nessa função aqui de cima, presta atenção no negócio. Vou tirar aqui, rapidão, só para mostrar para vocês o negócio. Eu vou agora analisar se essa função aqui, ela é sobrejetora. A função f de x ao quadrado dos reais para os reais. Vê só, esse é o gráfico dela. O que é que eu tenho que fazer? Eu sei que o contradomínio dela são todos os reais. Então eu vou passar de novo o meu lápis mágico. Passar todinho pelo meu contradomínio, todinho. Então, ela ter dois representantes não influencia em ela ser sobrejetiva. Beleza. Só que tem um problema. Quando eu chego no zero, cheguei no zero, a função para, mas o meu contradomínio continua. Então, essa função também não é injetora, porque nem todo o contradomínio dela está sendo representado pelo gráfico. E assim, graficamente, eu consigo mostrar, consigo visualizar, visualizar facilmente que a função não é sobrejetora. Então, essa função não é sobrejetora e ela também não é injetora. Beleza? Facinho, né? Facinho. E para concluir, falta só uma coisa. F é invertível. F tem inversa? Fica melhor. F tem inversa? A gente tem que conversar sobre o que significa f ter inversa. Então, uma função f de A para B tem inversa? Tem inversa? Tem inversa? Se não, quando f é bijetora. Então, eu só consigo inverter uma função se ela é bijetora. Mas isso aqui faz muito sentido porque é da própria definição de função, né? Eu só consigo inverter uma função se cada elementozinho do domínio tiver um único representante no contradomínio. Beleza, essa é a ideia de função. Mas aí eu preciso inverter. Então, cada elemento lá do contradomínio, estou olhando para f a menos 1, cada elemento lá do contradomínio, vamos fazer aqui um desenho legal. Aqui é A. Ver se eu consigo fazer maior. Aqui é A. Aqui é B. Aqui é B. E eu estou mandando aqui um ponto. Aqui em um ponto. Beleza. E o interessante aqui é que esse pontinho aqui, isso aqui eu estou mandando via F. F é uma aplicação. Esse pontinho aqui, ele só pode ter um cara aqui. Se esse ponto aqui for A, esse cara aqui é o F de A. Certo? Tudo bem? Beleza. E o interessante é quando eu aplicar F a menos 1, eu estou fazendo o caminho de volta. Eu estou pegando esse pontinho, agora em roxo, estou pegando esse pontinho, que é o mesmo pontinho em branco, mas agora eu estou aplicando, e ele tem que voltar via F a menos 1 nesse cara aqui. Mas olha o que acontece se F não é uma bijeção. Se F não é uma bijeção, então ou ela não é injetora, ou ela não é sobrejetora, ela não é os dois. Então vamos lá. Eu sei que esse pontinho aqui vai aqui, beleza, definição de função, tudo ok. E aí eu vou pegar outro pontinho aqui e mandar no mesmo cara. Eu posso, né? Um pai pode ter 2 filhos sem nenhum problema. Então eu vou mandar ele no mesmo pontinho. Beleza. E aí eu vou tentar calcular a inversa. Então esse cara aqui, estou calculando a inversa. Então esse cara aqui vai acabar indo aqui, nesse ponto e nesse ponto. Pela f a menos 1. Só que o que é que eu aprendi? Eu aprendi que isso é impossível. Da definição de função, um único ponto só tem um representante. Então, por isso que é importante ela ser bijetora, certo? Para isso não acontecer.
Outro caso curioso é que, nesse caso aqui, ela não está sendo injetora, né? Outro caso curioso é se ela não for sobrejetora, porque se ela não for sobrejetora, aí vai ter um cara aqui sem... Eu vou botar essa cor aqui estranha. Pronto. Esse ponto aí colorido, ele não vai ter nenhum representante, porque ela não é sobrejetora, então tem algum dos pontos lá, não tem nenhum representante. Só que quando eu aplicar a inversa, isso aqui vai em ninguém, né? Isso aqui vai em ninguém. Não vai em ninguém. E aí eu vou ter outro problema da minha função, que não vai estar definido um domínio. Beleza? E, finalmente, a gente pode tentar resolver a questão. A gente pode partir para a questão, a gente tem todo o material, todo o acervo literário agora para tentar fazer a questão. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. E para você que já pulou e já vai começar a resolver a questão, vamos lá, né? A questão diz o seguinte, analise se a função f, dada por 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x é bijetora, e em caso afirmativo, determine a função inversa. Então vamos lá. A ideia aqui é simples, é só usar o que a gente já trabalhou. Primeira coisa que a gente tem que responder para essa questão, f é injetora. A gente já viu. Vamos lá. F é injetora. Como é que a gente mostra? A gente pode mostrar pegando duas imagens iguais e concluindo que os pontos são iguais, ou pegando dois pontos diferentes, x1 e x2, e concluindo que f de x1 é diferente de f de x2. Vamos fazer desse segundo modo. Então, vamos pegar um ponto x1 diferente de x2 e tentar concluir que f de x1 é diferente de f de x2. Aqui, a gente pode pegar se é diferente, só tem dois jeitos de ser diferente. Ou x1 é menor do que x2, ou x2 é maior do que x1. Só resta essas duas opções. Então, vamos pegar, considere x1 menor que x2. Estou pegando dois pontos diferentes. Poderia ser x1 maior do que x2 sem nenhum problema. Estou pegando assim apenas para começar a questão. Então, o que acontece? Eu vou pegar f de x1 e subtrair de f de x2. Por quê? Porque se isso aqui der zero, quer dizer que ela não é injetiva, porque vai ser igual, certo? Estou pegando dois pontos diferentes, quero concluir que as imagens são diferentes. Então, ou aqui tem que dar menor que zero, ou aqui tem que dar maior do que zero. Tenho que concluir uma dessas duas coisas, tá? Porque eu quero mostrar que ela é injetiva, que ela é injetora. Pontos diferentes geram imagens diferentes. Beleza. Então, daqui eu posso escrever pela lei de formação, f de x1, quem é? Vai ser 3 elevado a x1 menos 3 elevado a menos x1. Isso aqui tudo sobre 2. Isso aqui menos que eu estou subtraindo. Quem? 3 elevado a x2 menos 3 elevado a menos x2. Isso aqui tudo elevado a 2. Isso aqui tudo é igual a quem? Eu vou botar 1 sobre 2 em evidência. Certo? Vou botar 1 sobre 2 em evidência. Isso aqui vai me dar 3 elevado a x1. Certo? Aqui. O menos aqui vai pegar esse primeiro termo, então vai ficar menos 3x2. Aqui eu vou escrever agora menos com menos vai dar mais. Estou só organizando os termos, tá? No final vai dar 4 termos, estou só organizando. Aqui dá x2. E aqui menos o 3 elevado a menos 3 de x1, certo? E agora vem a parte interessante. Por quê? Ó,
O que você sabe é que 3 elevado a x, certo? A exponencial, ela tem as propriedades interessantes. Por exemplo, se eu elevo 3 elevado ao quadrado, isso sempre é maior do que 3 elevado a 1. Ou seja, quando eu elevo potências de números maiores, isso dá números maiores. E quando eu elevo potências de números menores, isso dá números menores, porque a exponencial ela é uma função estritamente crescente. Então, aqui, como eu sei que 3 elevado, como eu sei que x1 é menor do que x2, quando eu diminuir isso aqui vai dar um número negativo. Eu estou levando um número, sei lá, estou levando um número pequeno. Pequeno não, né? Mas menor do que outro. E a base é a mesma. Então, esse lado aqui é menor do que esse. E aqui, como eu estou pegando o inverso, o que acontece? Se x1 é menor do que x2, isso aqui obrigatoriamente implica que x1, o inverso, né? Estou pegando o inverso agora, é maior. Acontece isso aqui. Então, desse outro lado, facilmente eu tenho que também isso aqui é negativo. Porque esse lado de cá é maior do que esse lado de cá. Esse lado de cá. E o lado direito é negativo, então é negativo também. Eu estou pegando duas coisas negativas somando e multiplicando por 1 sobre 2. Então, isso aqui também dá um número negativo. Conclusão, eu peguei dois pontos diferentes, isso me deu f de x1 menos f de x2 menor do que zero. Por fim, f de x1 é menor do que f de x2. E eu concluo, se é menor, é porque é diferente. E eu posso concluir a mesma coisa para x1 maior do que x2. O que está me dizendo é que f ela é crescente, tá certo? E, além disso, como eu estou pegando pontos diferentes e concluindo que as imagens são diferentes, está me dizendo que minha função ela é injetora. Então, a primeira parte está ok. Vamos para a segunda. Qual é a segunda parte? F é sobrejetora? A gente tem que responder essa pergunta. F é sobrejetora? E vamos lá, como é que a gente mostra que F é sobrejetora? Eu tenho que pegar um y, considere y pertencente aos reais, porque lembra, meu domínio aqui são os reais. Então eu tenho que pegar um cara aqui e mostrar que ele pode ser escrito dessa forma, qualquer que seja ele. Então considere y nos reais e eu vou fazer y igual a f de x. Por que eu vou fazer isso? Porque pode acontecer duas coisas fazendo isso aqui. Ou eu chegar num absurdo, como assim? Chegar num negócio tipo 1 sobre 0, ou logaritmo do número negativo, enfim, alguma coisa desse tipo. E eu estar chegando num absurdo, então quer dizer que não existe x que eu possa representar y, então essa pessoa não é sobrejetora. Primeira coisa. E pode acontecer de eu achar esse x. Então, eu pego um y genérico, um y que eu não sei a cara, um y que eu não conheço, e se eu conseguir escrever ele, se existir um x que eu consigo escrever ele, então é porque essa função é sobrejetora. Então, vamos lá. Eu estou pegando y e igualando a f de x. Só que quem é f de x? 3x menos 3x menos x sobre 2. Até agora não fiz nada demais. Então, isso implica que 2y é igual a 3x menos 3 menos x. Esse 3 menos x eu posso escrever assim, né? Porque expoente negativo, propriedade. Beleza. Isso implica facilmente que
Antes de multiplicar, eu vou passar tudo por um lado só. Isso vai ficar 3x menos 1 sobre 3x menos 2y igual a 0. Beleza. E agora eu vou multiplicar todo mundo, ver se esse fator aqui, esse denominador, sobre esse 3x, vai ficar propriedade de potência, né? 3x vezes 3x, é só somar, vai ficar 3 elevado a 2x. Aqui vai ficar menos 1, porque vai cancelar. E aqui vai ficar menos 2y vezes 3 elevado a x. Isso tudo aqui igual a 0. Certo? E aqui, você tem que ser malandro e perceber um negócio. Vou escrever esse meu lado esquerdo de outro jeito, tá? Para a gente perceber o negócio. Vou escrever o 3x de amarelo, o 3 elevado a x de amarelo, tá? Deixar aqui, bonitão, e elevar esse cara aqui ao quadrado. Beleza. E os outros termos eu vou escrever normal. Aqui é o menos 2y, e aqui eu vou escrever de amarelo de novo, 3x, certo? E no final aqui é o menos 1, igual a 0. Percebe o negócio? Essa expressão que eu estou escrevendo, ela é exatamente x ao quadrado, ou se você preferir, uma função de segundo grau. É x ao quadrado menos, isso aqui seria o b, tá? O menos b, x, e aqui o c. Então, essa parte aqui é uma função do segundo grau, certo? Só que, no caso, em vez de x, eu estou olhando para 3x. Então, facilmente eu posso usar Bhaskara. Lembra? Bhaskara x igual a menos b, mais ou menos, raiz, né? Só que, em vez de x, eu não estou olhando para x, eu estou olhando para 3 elevado a x. Então, isso aqui ia ficar 3 elevado a x igual a quanto? Igual a menos b. Quem é menos b? Ó, o b aqui, no caso é menos 2y, então vai ficar 2y. Mais ou menos, eu vou olhar para o mais. Por que eu vou olhar para o mais? Porque eu estou olhando para a exponencial, né? É interessante, elas, como a base é positiva, ela sempre vai ser positiva. Então, olhar para números negativos nela não me é interessante, não. Mais raiz quadrada de b ao quadrado. Então, vai ficar 4y ao quadrado. Menos 4ac. Menos 4, a é 1, c é menos 1, então aqui vai ficar mais 4. E sobre, tudo isso sobre 2a, que é 2. Isso implica que 3 elevado a x é igual a... Aqui vai ficar tudo sobre 2. Aqui vai ficar 2y. Mais, se eu botar o 4 aqui em evidência, vai ficar 4 vezes y ao quadrado mais 1. Tirando a raiz quadrada, 2. O 2 sai, né? E aqui fica y ao quadrado mais 1. Simplificando todo mundo por 2, isso é y mais y ao quadrado mais 1. E eu simplifiquei por 2, né? Simplifiquei por 2 e esqueci de abaixar aqui. Y mais y ao quadrado mais 1, agora sim. E agora, lembra, eu estou procurando x, falta eu isolar x. O que eu preciso fazer para isolar x? Eu sei que 3 elevado a x é igual a isso aqui. Basta eu aplicar o logaritmo. Então, isso aí implica, aplicando o logaritmo, ln de 3 elevado a x é igual a ln de y mais y ao quadrado mais 1. Certo? E aqui, propriedade do logaritmo, esse cara aqui vai embora. No caso, esse desce, né? Vai ficar x. Vai ficar x vezes o ln de 3. Esse cara aqui vai vir para cá. E eu passando o ln dividindo, isso vai ficar x igual a ln. Deixa eu dar uma baixada aqui mais.
isso vai ficar x igual a ln de 3 no denominador, ln de y mais a raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Certo? E agora eu preciso saber se esse x realmente ele é possível existir. Bem, ele é, né? Por quê? Olha para aqui para dentro. Aqui para dentro eu tenho y mais um número positivo. Esse cara aqui sempre vai ser um cara positivo. Y ao quadrado mais 1 sempre vai ser um cara positivo. Então não tem problema de domínio. O ln está bem definido. Então esse x existe. Então basta eu sempre, quando eu quiser calcular qualquer cara lá do contradomínio, qualquer y lá, basta eu pegar ele com essa forma, um x com essa forma. E eu vou conseguir representar. Então eu posso concluir que f é sobrejetora. Então a gente conclui aqui que f é sobrejetora. Ah, Rui, está faltando calcular f a menos 1, né? Que ele pede. Mas a gente já calculou. F a menos 1. Falta calcular f a menos 1 de x. Só que a gente já calculou isso. Quando a gente isolou isso aqui, quando a gente mostrou que ela é injetora, quando a gente calculou o x isolado, a gente está mostrando aqui no final que ela é sobrejetora. Então basta eu chamar esse cara aqui de, deixa eu mudar aqui a cor, de f a menos 1 e o y que está aqui dentro de x. Então, para terminar, o f a menos 1 de x, a gente já calculou. Ele tem a seguinte cara, ln, o y eu vou chamar de x, mais o y eu vou chamar de x, mais 1, e aqui embaixo o ln de 3. Só isso. Acabou. Rui, eu sempre posso calcular já sabendo que ele é o f a menos 1? Não. A gente só pode chamar isso aqui de f a menos 1 quando eu concluir duas coisas. Que ela é injetora e que ela é sobrejetora. Certo? Eu concluí aqui que ela é sobrejetora porque o x pode ser representado dessa forma aqui. Se aqui tivesse dado, por exemplo, um ln de, sei lá, y mais, e aqui dentro negativo, por exemplo, teria dado problema com o meu domínio. Então esse x não existe. Se esse x não existe, a função não é sobrejetora e eu não posso escrever ela assim. Eu só posso escrever ela assim depois que eu concluo tudo isso, tá certo? Depois que eu concluo tudo isso. Ah, e aqui você pode até perguntar pro y negativo, né? Pro y negativo. Só que esse cara aqui da direita sempre é maior. Sempre vai ser um cara positivo e maior. Porque y ao quadrado mais 1, mesmo com a raiz, é sempre maior ou igual do que esse y. Então não vai ter problema não, tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem grande, mas com muito conteúdo, tá certo? Então, no final, a gente calculou a função inversa, primeiro concluiu que é objetora e depois calculou a inversa, tá certo? Até a próxima!